Inicialmente, vamos convidar para participar da mesa a doutora Ana Paula, que é pediatra, reumatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora em Ciências Médicas pela mesma universidade, professora adjunta da PUC Goiás e preceptora da Unievangélica e Hospital Materno Infantil, e secretária da AME Goiás, trabalhadora do Segal. Convidamos agora para vir para a mesa o Dr. César Jeremia, graduado em Medicina pela Fundação Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, com mestrado em Medicina, ênfase em endocrinologia pediátrica, e professor da disciplina de Fisiologia da Universidade Luterana do Brasil e membro da AME Rio Grande do Sul. Trabalhador da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre. Muito obrigado. E convidamos também para a mesa o terceiro palestrante dessa mesa redonda, Dr. Vitório Luiz Turconi, é médico pediatra pela Fundação Universidade do Rio Grande, especialista em auditoria médica pela Universidade Gama Filho e Universidade da Unimed em Minas Gerais, presidente e fundador da AME Serra Gaúcha. Essa mesa redonda se desenvolverá da seguinte forma: cada palestrante tem 20 minutos para se apresentar. Nós teremos duas colaboradoras voluntárias que receberão as perguntas de vocês mediante levantarem o braço, e após a apresentação dos três palestrantes, nós faremos então um diálogo entre os expositores e respostas às perguntas apresentadas por escrito. Passamos então a palavra à doutora Ana Paula, primeira palestrante dessa mesa redonda. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. Todos os anos, 7,9 milhões de crianças nascem com malformações congênitas, traduzidas em defeitos físicos, mentais ou ambos. Essas alterações, na maioria das vezes, são de ordem numérica dos cromossomas, como a trissomia do 21 na síndrome de Down, na aneuploidia da síndrome de Turner, ou alterações na estrutura do cromossoma ou na translocação gênica deles. Essas alterações, elas acontecem durante a meiose, nas divisões celulares, logo após a fecundação. Sim, temos a explicação para as enfermidades congênitas, mas isso é efeito ou é causa? Como poderíamos explicar com o conceito que trazemos da doutrina espírita? André Luiz nos ensina no livro Evolução em Dois Mundos, que é o espírito reencarnante quem organiza, escolhe os genes. É ele quem organiza lá naquela divisão celular o emparelhamento dos cromossomos antes da divisão, pelo seu simples magnetismo. E não é escolhido o melhor espermatozoide ou os melhores cromossomos, mas aqueles que estão em sintonia com esse espírito, traduzindo as suas necessidades reencarnatórias para o seu aprimoramento.
Sendo assim, as enfermidades congênitas são reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando a nossa internação na esfera física e esse grande hospital chamado planeta Terra. Às vezes por prazo curto, para o tratamento da nossa desarmonia em que fomos comprometidos. Então a gente aprende com André Luiz que essas enfermidades são tratamento. E nós vamos lembrar do caso de Júlio, no livro Entre a Terra e o Céu, do mesmo Espírito, André Luiz. Acho que piorou aqui, né, gente? Pronto, estávamos aqui. Sim, Júlio, ex-suicida, está no plano espiritual para reencarnar. E ele nasceria com alteração na fenda glótica, centro de força correspondente ao órgão lesado no pretérito. E André Luiz faz uma pergunta para os mentores. Mas ele não poderia receber o tratamento aqui, no plano espiritual? Por que reencarnar? E então o mentor responde: André, a carne, o nosso corpo físico, é o grande carvão milagroso a absorver-nos os tóxicos do nosso perispírito. Que bênção que é a vida. Que bênção que é reencarnar. E Chico Xavier nos ensina, em várias entrevistas publicadas no Pinga Fogo com Chico Xavier, Jesus em Nós, que a maioria das vezes esse espírito suicida reencarna com alguma alteração no corpo físico ou mental. Se ele atirou no próprio crânio, ele pode nascer com mudez, cegueira, idiotia. E se foi por afogamento, enfisema pulmonar, a fibrose cística. Se foi por enforcamento, paraplegia, suicídio seguido de homicídio, esquizofrenia. Lembramos de um caso narrado pela Ivone Pereira de Amaral, Memórias do Suicida. Quando Camilo vai visitar um amigo e ex-comparsa, Mário Sobral, reencarnado, num casebre pobre, miserável, analfabeto e mutilado, sem as mãos, com alteração no aparelho fônico, e ele chora. Ele que era um rapaz belo, culto da Universidade de Coimbra, rico, mas gastara toda a fortuna em prazeres da carne, na luxúria. E ele mata essa amante, ela coloca como lupanário e se suicida. Motivo pelo qual nasce mutilado e com defeito no órgão em que ele lesou. E ele chora. E então o mentor diz para ele: Camilo, exageras. Está apenas a observar o corpo, a tristeza. Não reparas aí o espírito imortal em reconstrução, caminhando para o Pai, segundo as leis universais de amor e de justiça. Ele está feliz. Observa nele o sorriso de conformação, de quem já encontrou aos braços de Jesus para a própria redenção através do sacrifício. Deve-se recordar que tal encarnação é o tratamento conveniente para os casos gravosos como o dele, sublime cirurgia. Quais são as causas, então, de filhos defeituosos ou com enfermidades congênitas, e poderíamos até estender para as enfermidades incuráveis? Emmanuel é bastante claro no Consolador, na pergunta 39. Luta expiatória para o espírito, mas também para os pais. Mas também, essa doença traz imensos benefícios, não só para esse espírito, mas para aquela família. E quem sabe até para a equipe médica. No final, se der tempo, a gente vai contar.
Então ele diz assim, Emmanuel, na pergunta 101 do mesmo livro: que seria de nós sem as enfermidades congênitas ou as doenças incuráveis que apodrecem a nossa vaidade e o nosso orgulho? Recordemos também o caso de um menino de 8 anos, no capítulo 7 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. André Luiz estava fazendo um estágio com Calderaro, visitando pessoas prestes a suicidar ou encaminhar para a loucura, e visitavam essa casa em que a mãe fazia preces em horários determinados. Era uma alma muito bondosa, de extremado coração. E, ao observar o menino, que não via, não falava, não andava, mal sentava, tinha convulsões uma atrás da outra, ele fica perplexo. E então fica sabendo da história. Esse espírito, há 200 anos atrás, era um comandante de uma insurreição política, social, dizimou muitas vidas e aproveitou dessa distorção política para matar antigos desafetos. No plano espiritual sofreu e sofreu. Aos poucos, as suas vítimas foram perdoando. Sobraram 2 apenas, que reencarnaram, jungidos a ele. Eram espíritos. E ante aquela situação, o mentor explica para André Luiz. A mãe abraça a criança, através do passe espiritual, indo pelo fluido da mãe, a criança acalma. Os obsessores 2 acalmam também. E então o mentor explica, a cura real só vai acontecer quando esses 2 espíritos reencarnarem através desse útero maravilhoso. E através do cuidado com o irmãozinho, deficiente e doente, aprenderão a amar. Vejam só. Vejam só Deus escrevendo, com a linguagem do amor, no livro das histórias humanas. Vejam só o poder do perdão, que é capaz de desalgemar espíritos que estavam ali ligados há séculos. Então, o útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. É uma maravilha a vida. E essa vida começa na fecundação. Momento em que o espírito se liga ao corpo, sobre as bênçãos do Pai, para seu tratamento, para sua remissão, para o seu reajuste com os antigos desafetos, mas também para escrever uma história de amor e do trabalho aqui nesse planeta. Então eu queria chamar a atenção para uma malformação em que a vida está sendo banalizada. A anencefalia. Em 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal julga procedente a arguição de descumprimento do preceito federal 54, em que a antecipação terapêutica do parto dos fetos anencéfalos não tipifica mais um aborto e, portanto, dispensa a autorização prévia. Porque eles consideraram que este anencéfalo é o mesmo que estar em morte encefálica, que ele é um morto, que ele é sem vida, que ele não é uma pessoa. Será mesmo? A anencefalia, na verdade, é uma malformação congênita do tubo neural e é caracterizada pela ausência total ou parcial da calota craniana e dos hemisférios cerebrais. Então, o anencéfalo tem, deixa eu ver se eu consigo colocar, ele tem tronco encefálico, ele tem cerebelo, ele tem diencéfalo, que faz parte do cérebro, e tem partes do cérebro. Seria isso aqui mais ou menos. Então, ele não é, pela definição anatômica, esse termo está incorreto.
Está errôneo, porque encéfalo corresponde a todo o sistema nervoso central dentro da calota craniana. E não é assim que acontece com anencéfalo. Ele, portanto, não é um morto encefálico, porque ele tem tronco encefálico, ele tem os seus reflexos e a sua função está presente. E nós aprendemos com André Luiz que é no diencéfalo que o espírito faz a ligação no cérebro. Portanto, ele é vivo, ele tem um espírito ligado a ele, ele está encarnado. Pode uma criança anencéfala sentir ou fazer alguma coisa? O sorriso do anencéfalo já foi identificado desde 1926. Recentemente, em 2011, a doutora Funayama publicou no Brain and Development, uma revista internacional, um caso de uma criança anencéfala com quase 4 anos de idade, essa mocinha que está aí. Esse rapazinho era paciente nosso do materno infantil, vejam que ele está bocejando. Essa é a ressonância daquela criança, praticamente sem cérebro, mas tinha quase 4 anos. O anencéfalo, portanto, ministros, é o que eu gostaria de dizer para todos eles, tem vida. É um espírito encarnado, é uma pessoa. Mas qual é a chance desse recém-nascido sobreviver? É baixa. 40% morrem dentro do útero. Dos que nascem vivos, 70% morrem nas primeiras 24 horas. Apenas 1,8% sobreviverão mais do que um dia. Mas eu vos pergunto, meus caríssimos, medimos a importância de uma vida pelos minutos das horas? Pelos dias dos meses? O nosso corpo é tão importante, essa encarnação é tão importante. Aprendemos que ela é tratamento, mesmo que seja 5 meses dentro do útero, mesmo que seja 9 meses e um dia. Ela vai estar auxiliando a reconstrução desse espírito, auxiliando na caminhada deste espírito imortal. Porque todo berço de agora retrata o ontem que passou e é o reflexo das nossas necessidades. Mas qual é a explicação espírita para a anencefalia? É Chico quem nos responde, orientado por Emmanuel. Provavelmente a criança excepcional é o suicida reencarnado. Tem ligação com os pais? Ele também nos responde, sim, com frequência. São criaturas que foram compelidas à morte violenta por nossa causa, ou à morte lenta, por determinadas atitudes nossas, em especial as que recorreram ao suicídio. Então, com certeza, se nós temos essa história na nossa família, nós estamos ligados a esse espírito pelos laços do compromisso ou do amor. Me recordo de um caso que também foi descrito no Missionários da Luz por André Luiz, de uma mãe. Ela está naquela sala do planejamento reencarnatório, olhando o seu mapa genético, porque isso é planejado lá. E ela está muito feliz com o planejamento reencarnatório dela. E ela é apresentada para André Luiz. Olha, essa aqui é a senhora fulana de tal, que está reencarnando com uma missão de grande abnegação. Ela vai reencarnar, trazendo com ela 4 espíritos que estão há 40 anos nas zonas abismais. E ela diz, não sei por que abnegação. Uma mãe que não conseguiu cumprir adequadamente a sua tarefa de amor na educação dos filhos, nada mais justo que voltar para redimi-los. E ela retorna. Qual o planejamento reencarnatório? Essas 4 espíritos que voltaram na encarnação passada antecipadamente pelos vícios e pelos desregramentos morais que ela não soube educar, 2 seriam paralíticos, 1 débil mental.
E ela seria viúva e teria apenas a filha, com sérios problemas psíquicos, para auxiliá-la. E ela estava feliz. Aquela criança da história do Memórias de um Suicida, ele reencarna daquela forma tão difícil. Órfão, porque a mãe, que era uma prostituta, o abandona. Entrega para uma lavadeira, pobre, mas amante da doutrina espírita, que entendia o valor do sacrifício e acolheu aquele menino. Ela tinha uma filha de 10 anos. E, depois de 15 anos, após a sua morte, essa filha, que aprendeu com a mãe, continuou a tutelar essa criança mutilada. E quando Camilo está diante daquela família, o mentor diz para ele: você não reconhece quem é essa irmã tão devotada, tão amorosa? Era a ex-amante assassinada por ele mesmo. Então nós vamos entendendo que essa criança, ela é um manancial de luz, é um manancial de ensinamento para nós. E ela consegue performar a todos à sua volta. E é Chico quem diz para nós que essas crianças, elas só são confiadas às grandes mulheres que têm capacidade de amar ao infinito. Esse é Alexandre e essa é a mãe dele. Alexandre tem fibromatose hialina juvenil. Tem uma proliferação dos vasos, vocês podem observar a orelha. Isso acontece nas mãos, as mãos dele, os pés, nas articulações. Ele não tem movimento nenhum articular. Ele não dobra o cotovelo. Portanto, ele não consegue se alimentar. Ele não consegue se coçar. E é bem engraçado, no ambulatório ele fala assim: mãe, está coçando aqui. Ela vai e coça. Mãe, não sei o que. Ela vai. Com alegria, com felicidade. E o dia que ele vai no ambulatório, todos os alunos, todos os médicos aprendem um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Então eu queria deixar uma mensagem para quem passa com dificuldade, ou enfermidade congênita, ou uma enfermidade incurável em casa. Essa mensagem é para você, familiar. Escuta, coração, perdoa, servente e aceita a lágrima por luz nas tarefas que esposas. Sofrimento constrói a harmonia perfeita. A treva aponta a estrela, os espinhos dão rosas. Só no amor há poder divino e incontroverso, que abraça anjos e réus, santos, crentes e ateus. E o amor em sacrifício é a força do universo, que revela a bondade e a presença de Deus. Obrigada. Doutora Ana Paula, muito obrigado. Com certeza, todos nós estamos entendendo um pouco mais das deformidades congênitas. Muito obrigado. Queria lembrar vocês que essa mesa redonda está no DVD 6. O DVD 6, quem gostar leva 1, quem gostar muito leva 2. Vamos passar então para o Dr. César Jeremia, que vai falar sobre os transtornos psiquiátricos na criança e no adolescente. Uma perspectiva espírita. Prazer estar aqui compartilhando com vocês algumas coisas sobre transtornos psiquiátricos na criança e no adolescente. Não é a nossa área primária de atuação, nós somos endocrinologista pediátrico, mas temos uma caminhada longa na pediatria. Ao longo de mais de 20 anos, temos acompanhado muitas crianças com transtornos psiquiátricos. Atualmente eu coordeno um grande centro de doenças crônicas na cidade de Porto Alegre, o Instituto da Criança com Diabetes. E nessa população que já possui esse grande desafio, que é o diabetes insulino-dependente, nós temos um grande número de crianças, adolescentes, adultos jovens com transtornos alimentares, com dependência química, com transtornos depressivos, psicóticos, e a gente aos poucos se obrigou a nos familiarizarmos cada vez mais com essa temática e trouxemos aqui para reflexão com vocês 3
tópicos fundamentais. Nós vamos revisar rapidamente a etiopatogenia dos transtornos mentais, de uma forma muito rápida, pelo tempo que nos cabe. Veremos também como a ciência tem mostrado, tem trazido evidências de que a espiritualidade funciona como fator protetor e terapêutico dos transtornos mentais na criança e do adolescente, e obviamente do adulto também. E, finalmente, de que forma o espiritismo pode contribuir na prevenção e do tratamento dos transtornos mentais da criança, que ferramentas o espiritismo nos oferece para entrarmos nesse campo tão complexo que é a doença mental. Então, o contexto é o seguinte: pela Organização Mundial da Saúde, em torno de 10, 20% das crianças e adolescentes sofrem de algum transtorno do desenvolvimento, incluindo os transtornos mentais e transtornos comportamentais. Então, é um grande número de crianças nesse mundo onde predomina ainda jovens, embora a tendência mundial de inversão da pirâmide etária. Só para termos uma ideia, 5% das crianças e adolescentes possuem diagnóstico firmado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 4% sofrem de transtornos depressivos já na primeira infância, na segunda infância, na idade escolar, no período de adolescência, né? Em adolescentes e adultos jovens, o transtorno depressivo corresponde à terceira causa motivadora de suicídio nessa faixa etária, né? Há uma incidência de 4 para cada 10 mil jovens de transtornos autistas. Muito bem. É uma situação preocupante, é uma população jovem que tem, por estarem vivendo a doença mental, estarem nas fronteiras do transtorno mental, configura uma população de extremo risco, né, que precisa ser devidamente diagnosticada, acompanhada e conduzida para que no futuro a sua experiência de adulto e produtiva possa ser o melhor possível. Então, do ponto de vista etiológico, nós sabemos que a doença psiquiátrica mental ela é multifatorial, né? Essa é a visão acadêmica tradicional e inquestionável, né? Participam fatores biológicos, participam fatores sociais, participam fatores psicológicos. Ali na imagem à direita, nós vemos uma pirâmide ali de vários níveis, né, de fatores de risco e fatores protetores para o desenvolvimento da doença mental na infância e na adolescência. Então vejamos lá. Lá na criança, fatores de risco, né, temperamento difícil, crianças com baixa autoestima, crianças que já mostram desde o início da sua manifestação de fala, atos e escolhas que mostram uma tendência pessimista de ver o lado sempre sombrio das situações, né? Isso caracteriza fator de risco para a doença mental, né? Famílias desestruturadas, desarmonizadas, né? Onde a perda, falecimento de algum pai, de alguma mãe, quanto mais precoce, maior o risco de transtorno mental nessa família, né? Pais que já possuem transtornos mentais dentro do grande espectro desse grupo. O ambiente social, se sabe que o cérebro da criança está em formação, né? E nós teremos oportunidade de abordar isso melhor a respeito da plasticidade neuronal numa outra apresentação. O nosso sistema nervoso sofre influências dramáticas do ambiente, das nossas relações sociais. Então, a rejeição, o bullying sistemático, né, uma criança geneticamente predisposta pode favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais, dificuldades na transição escolar, traumas emocionais os mais variados possíveis, de violência física, violência sexual, violência emocional, enfim. E, do outro lado, nós temos os fatores protetores, que são exatamente diametralmente opostos, né? Então, crianças de mais fácil temperamento, que sabem lidar melhor, com mais facilidade com os desafios sociais, né? Crianças que sabem lidar melhor com as suas emoções, e a gente sabe que a gente pode ensinar as nossas crianças a
entenderem e a lidarem com as suas emoções de maneira mais eficaz, porque todas nós as temos, né? As boas e as hostis, né? E nós temos desde muito cedo que aprender a lidar com esse manancial de energia afetiva, né? Instintiva, e nós podemos desde muito cedo trabalhar as nossas crianças para elas saberem lidar com isso de uma maneira positiva, altruísta, direcionando essa energia para atitudes e práticas e posturas conciliatórias de crescimento, né? Muito bem. Sem nos determos mais nisso, acho que a ideia ficou clara que a origem das doenças mentais é multifatorial. Aqui eu trouxe apenas um slide para evidenciar, para chamar atenção para a importância de fatores genéticos também, e o Espiritismo traz uma grande contribuição no entendimento da genética humana, nós veremos no próximo slide. Então vejam ali na imagem à direita, esquizofrenia que atinge 1% da população mundial, 1% da população mundial tem ou terá algum quadro caracterizável como esquizofrenia, né, ou esquizoafetivo, né? Então, se numa família existe um indivíduo com esquizofrenia, o risco de um irmão fraterno ao longo da sua vida desenvolver esquizofrenia é 17%, em média. Se for um gêmeo monozigótico, o risco sobe para 48%, né? E foram acompanhados para definir esse risco, gêmeos que foram separados muito cedo, criados por famílias diferentes, e isso anula até certo ponto o fator criação, o ambiente familiar nos primeiros anos, mas não exclui o ambiente perinatal, intrauterino, que eles compartilharam, né? Então a análise, o estudo dos gêmeos é muito interessante para nos dar a dimensão mais exata da contribuição da genética nas doenças em geral e particularmente nas doenças mentais, né? Então vejamos, gêmeos idênticos têm um risco, tem um risco compartilhado de quase 50% de um tendo esquizofrenia, o outro desenvolver ao longo da sua vida. Portanto, mais de 50% do risco é devido a outros fatores, não genéticos, fatores ambientais, biológicos, enfim, né? Aqui um outro slide, também sobre esquizofrenia, que é a doença mental mais grave e que às vezes afeta já crianças, né, em fases muito precoces do seu desenvolvimento. Vejam que a ciência tem mostrado que fatores os mais diversos conferem risco para o desenvolvimento de esquizofrenia, até mesmo a estação do ano em que a criança nasce. Nascer no inverno é fator de risco para a esquizofrenia. Os estudos epidemiológicos mostram isso, né? Em áreas urbanas, infecções as mais diversas, influenza, rubéola congênita, pólio, né? Aqui, bereavement, que é luto. Luto muito precoce pode configurar risco para essa criança. Qualquer tipo de injúria no sistema nervoso central, hipóxia, a desnutrição intrauterino, pré-eclâmpsia materna, enfim, multifatorial. Nós sabemos também que há implicações anatômicas, as doenças mentais, e aqui eu trago um exemplo da própria esquizofrenia, né? Aí existe estou mostrando uma tomografia de 2 irmãos, aqui vocês podem ver o irmão afetado, tem ventrículos maiores, mostrando que houve uma atrofia do sistema nervoso e os ventrículos aumentam de tamanho para ocupar o espaço que ficou degenerado pela atrofia neuronal observável, né? Muito bem. Outros fatores também estão implicados, né? A ciência tem mostrado que fatores imunológicos podem estar relacionados ao desenvolvimento das doenças psiquiátricas, né? O uso de drogas, né? Nós estamos vivendo uma polêmica nacional a respeito da potencial risco de legalização da cannabis, né? Então, só a título de esclarecimento público, há estudos epidemiológicos bem consistentes mostrando que o uso regular de cannabis é um fator preditor e aumenta o risco de esquizofrenia e de sintomas psicóticos relatados, né? Então, a evidência epidemiológica de que isso há uma contribuição, pode agravar o risco de desenvolvimento de transtornos mentais, particularmente a esquizofrenia, o uso de drogas de abuso, especificamente o uso da cannabis, né? Também
Cada vez mais o terreno da epigenética está entrando no entendimento das doenças psiquiátricas. Epigenética, sinteticamente, significa fatores ambientais mudando a expressão genética. A todo momento nós estamos expostos a diversos fatores ambientais que mudam a maneira que os nossos genes se expressam, configurando risco ou podendo configurar proteção para diversas doenças, inclusive as doenças genéticas. Né? Bom, nós temos então, atualmente, dois grandes paradigmas, né, que buscam entender a complexidade da doença mental na criança. Nós temos o paradigma materialista, reducionista, que reduz o comportamento e o risco de doenças mentais exclusivamente pela interação entre genes e o meio ambiente. Ponto. E, ampliando essa visão, nós temos o paradigma médico-espírita, que acrescenta um fator extraordinário para explicar a gênese das doenças psiquiátricas e também nos instrumentaliza com ferramentas preciosas no tratamento dessas doenças. Né? Dentro da visão espírita, como foi já apresentado pela Ana Paula, nós temos uma consciência, uma herança genética consciencial e espiritual que configura, que imprime no corpo em desenvolvimento as marcas que nós próprios construímos no nosso destino pelos nossos acertos e erros inevitáveis, por sermos seres em crescimento e em desenvolvimento, e essas marcas registradas no nosso corpo espiritual, ou perispírito, são transferidas, né, ao corpo material com a contribuição genética dos nossos pais, através dos seus gametas. Né? Nós sabemos que o ser em via de reencarnação, ele participa do processo de seleção dos gametas que vão ser utilizados na construção, na fecundação e na construção daquele nosso corpo. Portanto, nós somos herdeiros de nós mesmos com a contribuição genética dos nossos pais. Né? Então, extraindo de ação e reação, nas palavras de André Luiz, o Espiritismo nos diz que a herança é a conta do destino criada por nós mesmos. Não é punição, não há punição e nem privilégio. É simplesmente um mecanismo de retroalimentação, de feedback. Eu encontro na minha vida social, na minha vida física, na minha vida corporal, aquilo que eu projetei, que eu criei no passado. Né? E tem a possibilidade, no momento atual, de operar mudanças a curto, médio e longo prazo nessa configuração energética que eu sou e na configuração do meu corpo físico. No uso ou no abuso das reservas de vida, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos. Muito bem, então na visão espírita nós temos uma herança consciencial que induz a seleção de determinados genes através dos gametas maternos e paternos e também modula a expressão da bagagem genética, porque todos nós, como vocês talvez saibam, possuímos, por exemplo, oncogenes, que são genes que quando ativados geram tumores, os mais variáveis. Por que em algumas pessoas esses oncogenes são ativados, em outras pessoas eles não são ativados, se todos nós os possuímos? Né? O Espiritismo afirma e defende a ideia de que fatores de herança consciencial podem influir nesse processo. Né? E o ambiente físico e espiritual que a criança está inserida. Aqui está um mapa mais detalhado dessa ideia. Né? Nós temos a genética consciencial, que é o nosso passado em permanente mutabilidade pelas nossas ações no futuro. E nós temos o efeito do pensamento, das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas construções no momento atual, exercendo um efeito epigenético e talvez genético a longo prazo na nossa herdabilidade de nós mesmos no hoje e no amanhã próximo e no amanhã remoto. Obviamente o Espiritismo também nos traz, como outro elemento integrador da complexidade da doença mental, a possibilidade de interferências espirituais, motivando ou agravando tendências já congênitas aos transtornos mentais, e às vezes a gente sabe que obsessão espiritual pode afetar crianças, bem como as suas famílias, e isso ser um fator agregador de risco para os transtornos mentais. Né?
Então, na visão espírita, nós temos, sintetizando, uma herança genético-consciencial que configura, que constrói uma matriz perispiritual com essas predisposições, né? Mas diversos fatores perinatais, parentais, os primeiros anos de vida, o afeto que nós recebemos, os cuidados que nós recebemos, a maneira como nossos pais nos auxiliaram a lidar com as emoções, com as situações inevitáveis de conflito, vão agregando ou atenuando esses fatores de risco que nós trazemos, né? Mediunidade em desalinho também pode ser um fator de risco, já na infância e na adolescência, né? Eventualmente, eclosão de conteúdos psíquicos de outras vidas, isso particularmente na adolescência pode acontecer, e criar estados temporários ou mais prolongados de desajuste na esfera mental psíquica, né? E a própria obsessão, como nós mencionamos, né? Tratamento dos transtornos mentais, né? Psicoterapia ajuda, funciona, é desejável, os fármacos bem indicados são preciosos nos diversos transtornos mentais, ainda mesmo já na criança, né? E a espiritualidade. Então é sobre isso que nós vamos falar rapidamente. A terapia espírita oferece duas abordagens no tratamento e prevenção das doenças psiquiátricas infantis. Uma que a gente pode chamar de terapia espírita extrínseca, que é o próprio processo de desobsessão, em que se procura atenuar as influências espirituais que possam estar incidindo sobre a constelação familiar, né? A criança nunca está sozinha, é sempre mãe, pai, filho, toda a constelação familiar, que faz parte do processo de adoecimento, né? A fluidoterapia, o próprio estabelecimento das redes sociais de apoio são fundamentais na prevenção, no tratamento e na reabilitação de todas as doenças crônicas e particularmente as mentais. E o Espiritismo também nos oferece uma tecnologia interior para a prevenção e tratamento das doenças mentais e que a gente tem que cada vez mais ensinar os nossos filhos e, no futuro próximo, quem sabe, as escolas laicas incorporem alguns desses elementos já na formação inicial dos seus alunos, como meditação, prece e o processo de aperfeiçoamento íntimo, que nós chamamos na vertente espírita de autoeducação ou reforma íntima. Rapidamente, porque o meu tempo já deve estar se esgotando, eu trouxe aqui alguns exemplos de estudos científicos mostrando a importância da espiritualidade na prevenção e tratamento da doença mental infanto-juvenil. Aqui um artigo de 2012 mostrando, tempo esgotado, então eu vou passar muito rapidamente, né, mostrando que a participação da família em alguma designação religiosa e a prática da espiritualidade intrínseca, vivência espiritual, constitui um fator robusto de proteção para transtornos depressivos e ansiedade nas crianças, independentemente do efeito da depressão materna, né? Esse outro estudo mostra que filhos de pais que têm depressão, se ao longo da sua vida desenvolvem fé e espiritualidade intrínseca, possuem alterações anatômicas no seu sistema nervoso central, espessamento do córtex, né? Isso configura fator benéfico protetor para a ocorrência de depressão na vida futura de filhos de pessoas com transtornos depressivos, né? Aqui um estudo que avaliou 420 famílias de adolescentes na Tailândia, mostrando que aquelas famílias que têm vivência espiritual dentro de casa têm um risco muito menor de que os seus adolescentes se vinculem à dependência química de alguma forma. Esse outro estudo mostrou, veja que curioso, Jornal de Estudos sobre Felicidade, um jornal internacional de estudos sobre felicidade, mostrou que crianças que têm religiosidade intrínseca, crianças que são altruístas, que trabalham pelo coletivo, além de serem mais felizes, elas têm menor nível de ansiedade, menor nível de depressão, né? Menor nível de conflitos familiares e sociais, né? Esse estudo aqui, já para finalizar, há mais de 10 anos, um grupo canadense publicou uma revisão numa revista, num jornal respeitado de psiquiatria,
mostrando que espiritualidade é um fator extremamente importante que deve ser estudado e implementado na prática clínica cada vez mais, né? Meditação no tratamento de transtornos do déficit de atenção. Bom, então, finalizando, nós temos uma ferramenta extremamente poderosa e barata, né, disponível, e que nós podemos cada vez mais implementar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos filhos, né, de uma forma muito simples, muito fácil. E o objetivo nosso, né, espírita, de toda a espiritualidade, é que nós caminhemos para aquilo que nós chamamos de cura real, que é um processo de autodescobrimento, que envolve auto-perdão, que envolve autoeducação, que envolve autoencontro com Deus, com a divindade dentro de nós, para que a gente aprenda a amar cada vez mais e sermos muito felizes e saudáveis. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, doutor César. Saindo um pouco do protocolo, a doutora Marlene tinha o nobre no próprio nome. A doutora Marlene me pediu que olhasse o cartão que veio a flor. E o cartão diz para a doutora Marlene, neste e no outro mundo. E ela então, emocionada, como está aqui do meu lado nesse momento, ela me pediu que dissesse a quem trouxe essa flor que isso tocou profundamente o coração dela. Muito obrigado. Ela pediu que eu olhasse. Passamos então ao Dr. Vitório Turconi, que vai nos falar sobre as crianças do século XXI e a educação do espírito. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia. É uma satisfação estar aqui, nesse momento também de emoção, por estarmos no coração do Brasil, por estarmos no primeiro mês de Nesp sem a doutora Marlene. Estamos todos tocados, sensibilizados, e principalmente pela presença de todos vocês, compartilhando a saudade, mas sobretudo compartilhando um momento tão aprazível para nós em nos reencontrarmos. Temos pouco tempo para falar por uma temática que envolve a todos nós mais detidamente. O César, de uma maneira sucinta, e a Ana Paula, nesses assuntos importantes que trouxeram, infelizmente terem que fazer numa síntese muito pequena, eles trazem grandes informações a nós que fazem nos pensar de uma maneira mais aprofundada para que entendamos o momento que estamos vivendo nessa fase de transição. Pediatra que sou, e sendo dentro da medicina a área que mais atua diretamente vinculada com a família, vemos no momento atual as dificuldades que pais, professores e a sociedade em si está tendo na educação dos filhos, causando consequentemente grandes distúrbios e uma turbulência muito intensa nos lares e principalmente para os educandos, os instrutores que são os professores. Então vamos abordar um pouquinho para sintetizar isso, porque todos nós notamos, e nós espíritas que somos, sabemos que a lei do progresso é irreversível e existe uma mudança significativa que está ocorrendo no nosso orbe, principalmente nessa fase de transição que nós estamos entrando para um planeta de regeneração. Quem tem contato maior com crianças, quem tem filhos, netos, ou tem um contato profissional,
com as crianças, nota que está havendo uma alteração muito aprofundada. Porque nós sabemos que a própria transformação planetária se operacionaliza dependendo dos habitantes. Então, a soma das qualidades e os defeitos darão uma média que nos mostram exatamente como estão. E nós estamos vendo que estão nascendo em nosso orbe crianças, e elas estão chegando de uma maneira muito mais, uma capacidade intelectual, uma capacidade de interação muito mais intensa. Eu, como pediatra, vejo que até tempo atrás, que quando a gente avaliava o desenvolvimento psiconeuromotor, como essas crianças estão mais precoces, em todos os sentidos, nas reações, no falar, no interagir. E isso a gente vê, e depois há uns questionamentos, talvez a gente não tenha tempo de fazê-lo, que há uma despreparação que eu vejo por parte de pais, no sentido de como reencaminhar, ou como encaminhar essas crianças. E nós temos visto também, infelizmente, muitos rótulos, inclusive no meio espírita, que surgiu há uns anos atrás, e ainda persiste, infelizmente, querendo rotular criança de cristal, azul, índigo, enfim, uma infinidade de cores. E nós sabemos porque houve uma deturpação. Criança é criança, a criança tem que ser tratada como criança. E ela tem que ser acolhida, e tem que ser entendida, e tem que ser lida e sentida, para que a amparemos. Porque nós estamos vivendo com uma intensidade muito alarmante no momento. Quer seja profissionalmente, porque todos nós, como vocês devem perceber, inclusive nós também nos deixam bastante ansiosos pela limitação do tempo que temos para trocar ideias com vocês. O tempo parece que para nós está cada vez menor. 24 horas é pouco para tudo que a gente tem que fazer durante o dia. Hoje a mulher trabalha fora de casa, e é evidente que tem que fazê-lo, muitas vezes mais que o homem, mas nós estamos delegando nossos filhos para terceiro, estamos terceirizando. Até há pouco tempo atrás, e ainda é uma grande babá nossa, é a televisão. Mas atualmente, atualmente o que nós vemos é a internet, todo esse aparato, que veio para nos auxiliar. Veja nós aqui estarmos, veja as comunicações instantâneas que se fazemos, e veja as grandes vantagens que ela trouxe. Mas também ela está afastando muito as famílias. E eu vou tentar fazer uma breve colocação sobre isso. Mas para isso nós temos que entender quem são essas crianças que estão chegando. E Kardec, muito bem na Gênesis, no capítulo 18, nos diz: sendo chegado o tempo, uma grande imigração se realiza neste momento, entre os espíritos que habitam, aqueles que praticam o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não atinge, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque aí trariam novamente a perturbação e a confusão, e seria um obstáculo ao progresso. Então nós estamos vendo, inclusive, que nos chama a atenção, porque parece que a moral sumiu em nosso planeta. A gente vê no nosso país tanto problema de corrupção, tanto a falta de moral, em uma série de sentidos. Parece que tudo desandou, e parece que as pessoas que estão vindo se perderam no caminho. Nós que somos de uma geração que preservamos a hierarquia familiar e respeitávamos os nossos pais, estamos vivendo num momento, parece que houve uma revolução, uma modificação, e tudo que foi criado parece que está caindo, aparentemente. Porque a gente vê com bons olhos que essa transformação, essa ebulição que acontece em todos os recantos do orbe, são necessárias. Quem viaja para o exterior vê, hoje em dia, não são mais as pessoas da nossa faixa etária que depois de um tempo de trabalho viajavam, embora muitas continuem fazendo. Hoje se vê o jovem pelo mundo, nessas migrações que se sucedem do Oriente para o Ocidente, o europeu, o americano, num interrelacionamento fantástico. Estivemos recentemente agora na Europa e vimos, o que nos chama a atenção é a quantidade de jovens que se interrelacionam. Mas ao mesmo tempo também me questiono, porque como esses jovens estão viajando tanto pelo mundo, quem os sustenta? Não estudam? Não trabalham?
Então a gente vê que esses jovens, que o Isammitima muito bem denomina de príncipes que viajam pelo mundo, são sustentados em casa pelos reis, que seríamos nós os pais. Mas na realidade somos vassalos e servos dele, porque trabalhamos para sustentá-los. E sem querer, embora essa inter-relação é necessária, e a gente sabe que a espiritualidade trabalha a lei de progresso, será que eles estão tendo um embasamento moral realmente para operacionalizar o que nós efetivamente queremos, que é a fase de regeneração? Então esses pensamentos, essas reflexões eu deixo para vocês, em cima dessa realidade que está acontecendo. E nós vemos então, seguindo o capítulo 18, esses espíritos irão expiar seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. No menino que venha a nascer em lugar de um espírito atrasado e inclinado ao mal, verá um espírito mais adiantado e inclinado ao bem. Então a gente sabe que eles estão vindo nesse sentido. Essas crianças que estão nascendo nas últimas décadas, elas estão vindo com essas qualidades. O bem predomina sobre elas, mas há necessidade sim do amparo nosso, como educadores, para conduzi-los efetivamente no papel a que elas estão vindo. Então, essa é a nossa importância como educadores. Continuando. A nova geração, devendo fundar-se a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unida ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. E aí nós vemos, quem tem contato, está vendo que essas crianças estão vindo enormemente inteligentes, elas estão vindo predispostas realmente ao trabalho do bem. Sejam os que acompanham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, continua Kardec. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, e de outros, progressistas que chegam. Então, em cima disso que eu falei, a gente vê a capacidade intelectiva dessas crianças. E uma preocupação que temos, deixa eu só retornar uma, perdão. Nós estamos vivendo dois momentos, como eu falava, sobre a internet. Então, uma grande preocupação, e falávamos recentemente sobre esta temática, sobre a dependência da tecnologia, o bem que ela propicia, mas o mal que está causando a nossos jovens, nós vemos crianças já operando com smartphones precocemente. Nós vemos os prejuízos que causa. A Academia Americana de Pediatria recomenda que até 2 anos não se dê instrumentais. E hoje em dia o que está se fazendo? Se está dando precocemente. E ela preconiza que acima dessa idade, no máximo 2 horas na frente da tela. Isso também serve para a televisão. Nós vemos uma dependência que se chama nomofobia. Muitos, eu vi aqui ontem, são nomófobos. Não conseguem desligar os seus smarts. Ontem, no momento de emoção que estávamos vivendo aqui dentro, nós adultos que estávamos aqui dentro, eu vi quantos não conseguem desligar, conectando com o Face, todo o tempo. Então, o que nós estamos levando para nossas crianças? Que exemplo nós estamos dando para nossas crianças? Esse problema é grave, porque nós temos 1, 2 crianças, 3. E as professoras estão recebendo 30, 40, 50 crianças por sala de aula. Então nós, indiretamente, por não sermos de uma geração que não estava habituada a trabalhar com a internet, nós estamos vendo as dificuldades, mas as consequências nós não estamos dimensionando o que estamos causando. Porque são as pessoas que dominam a tecnologia ou elas que estão nos dominando? Essa é a grande indagação.
E a gente vê trabalhos não brasileiros, mas trabalhos ingleses, trabalhos americanos, que eu não posso me aprofundar, nas consequências que já estão advindo por essa dependência. Pessoas que não desligam do telefone nunca. Não é um, tem dois, tem três, porque um pode falhar. Mas isso já está sendo vivenciado por nós. E nós estamos passando isso para nossas crianças. Porque a gente realmente não sabe como operacionalizar, como eu dizia. Porque a maioria dos pais é de uma geração que não entende completamente o poder avassalador da internet. Porque até tempo atrás, o jovem adquiria as tais das revistas proibidas. Logo ali, gente, 10, 20 anos. A internet, o boom da internet é da virada do século. Ela começou há 20 anos. Tempo do que temos do Medinesp. Mas ela está avassaladora. Ela está penetrando no celular de uma maneira indiscriminada. E os nossos jovens estão vendo tudo. E que espaço vai estar ocupando na nossa família a internet? O que a gente vê? Como é que a família está partilhando? Normalmente está cada um com um aparelho na mão. Porque hoje em dia, com os smart, não precisa ficar cada um com a sua internet no seu quarto. Então, nós vemos que tem famílias que encobrem seus relacionamentos por isso. As pessoas estão vivendo um grau de ansiosidade tão grande, eu disse, vai faltar psiquiatra e psicólogos nesse país. Porque a fila é grande. As crises de ansiedade, a gente não vive mais o presente. A gente está sempre preocupado com o depois. E eu até trouxe para vocês isso, porque nós fazemos muitas palestras em colégios sobre essas temáticas e as drogas também, sobre a dependência química, e a gente vê, pela essa falta de limites que o nosso jovem tem, inclusive na internet, que tem limites para tudo, o problema que está sendo causado nos colégios. Porque eles querem utilizar, e é uma ferramenta que tem que ser utilizada, dentro de parâmetros responsáveis e direcionados para pesquisa, por uma série de coisas que ela sabe. Ela veio para nos beneficiar. Mas ela está sendo usada de uma maneira errada. Então aqui a gente vê que tem já escolas que estão determinando para não usar. Só que ocorre que tem que ver um interrelacionamento, uma cumplicidade, uma interrelação entre professores e pais que não está havendo. Eu sou do tempo em que depois dos pais, o que o professor, a professora falava, meu Deus do céu, se eu chegasse em casa e encontrasse a professora. É claro que a gente sabe que tem regras e tem limites e tem as flexibilizações, mas temos que pensar nisso. Eu trouxe, eu não sei se vocês têm constatado isso, é só a gente ter olhos para ver. Isso aqui aconteceu na praia que nós frequentamos no Rio Grande do Sul, a gente é da Serra Gaúcha, de Caxias e Bento Gonçalves, e isso aqui eu pedi permissão por uma senhora, nós estávamos numa série de lojas que tem lá, e ela disse, eu vi, precisa de vendedor com prática, sem o WhatsApp, sem Face. Ela disse, aí eu comecei a conversar com ela, ela disse, vocês não imaginam o que é. Os funcionários eles só ficam, não atendem o cliente. E aí eu fiquei indagando para várias pessoas, e gente, procurem ver, é uma regra. E uma coisa que me encantou, me chamou a atenção nesse ano que estivemos em Portugal, nós entramos não sei se alguns de vocês devem conhecer, deve ter gente até de Portugal aqui. Na cidade do Porto, que é um encanto, quem puder ir a Portugal, não deixe de ir à cidade do Porto, fazendo uma propaganda, porque é fantástico. E tem esse famoso café que nós descobrimos por acaso lá. O Majestic Café, que é um dos 10 cafés que mais auxiliam no mundo, mais antigos do mundo. E quando nós chegamos lá, nós estávamos com um familiar nomófobo, a primeira coisa é, por gentileza, a senha, não podia ficar desligado. E aí veio o maître nos atender e ele disse esta frase. Esteja presente, aqui não tem, ele disse Wi-Fi, nós não temos. Esteja presente com os presentes e ausente para os ausentes. E curta o lugar. Gente, é de aplaudir, porque poucos lugares fazem isso. Eu pedi licença a ele, anotei, depois passei meu celular e está aqui na palestra. Porque realmente, a gente não temos mais limite. E nós temos que fazer uma reflexão. E isso está passando para o nosso jovem.
Isso. Mas como nós temos pouco tempo, eu vou acelerar um pouquinho. Então, o fundamental em tudo que a gente vê, amanhã também nós vamos estar fazendo uma colocação junto ao Edson sobre a dependência química, um trabalho lindo que o Edson está realizando lá no Rio Grande do Sul, que está se iniciando e se espalhando pelo país. A gente sabe que a grande dificuldade que temos, e a raiz do problema é a família. São as relações familiares. Tudo advém da família, gente. Né? Então, nós temos que ver isso, porque a educação está passando por uma encruzilhada, que nós temos que rever nossos conceitos como pais. Os professores têm que rever, o ensino não está sabendo como agir. Nós empurramos para o colégio. É uma batata quente que parece que tem. A criança se torna uma batata quente. A família não tem tempo para a educação, que é a sua responsabilidade, empurra para o colégio. Então, não tem que ser assim, porque a educação ela não pode ser delegada somente à escola. Porque o aluno é transitório, ele passa poucas horas lá, mas o nosso filho é para sempre, gente. Então a responsabilidade maior é nossa na educação, porque a educação ela se baseia em valores tangíveis e intangíveis. Para não me prolongar muito, os tangíveis, nós sabemos, é capacitá-los, ordená-los, né, dar uma boa formação técnica. Tudo isso são os valores tangíveis que a gente passa, né? A gente quer o melhor para o nosso filho materialmente. E os fatores intangíveis que nós temos que passar? A abnegação, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, o desprendimento. Isso cabe a nós. E isso está faltando. A gente vê que não, infelizmente, nós temos jovens que nem nós vimos ontem. Nós temos jovens que tocam naquela orquestra divina, que eu disse, eu gostaria que todos fossem meus filhos. Quem não quer? A gente vê esses jovens que estão vindo, os acadêmicos, como disse o Sérgio ontem, que nos encantam, que a gente sabe estão sendo direcionados para essa construção desse trabalho, que nos deixa muito felizes. Valores intangíveis. Eu só vou pular um pouquinho para não... E uma coisa eu tenho que falar para vocês, que se fala, o César também falou, o Fernando é uma autoridade nisso, que antecedeu sobre o autismo de manhã, naquela brilhante palestra também. A gente fala muito sobre o TDAH, porque como pediatra a gente enfrenta muito isso. E o que nós vemos, e fizemos inclusive uma revisão recente sobre isso, a grande dificuldade que tem para lidar, porque todo mundo rotula de TDAH agora, esquece das crianças mal educadas. Todo mundo que é tão ansioso e não tem tempo e quer medicar, porque nós, infelizmente, seguimos em muitas coisas fantásticas que ela nos dá, que é a Escola Americana de Medicina, nós copiamos isso, porque a Escola Americana rotulou que é um defeito biológico, e defeito biológico se trata com medicamento. Então nós estamos vendo, só para encurtar, 70% das nossas crianças no país estão tomando metilfenidato, a tal da Ritalina, inadvertidamente. E tem a anfetamina é igual a cocaína, ela causa dependência, com todas as consequências. Eu tinha que dar esse alerta antes de finalizar por isso, tá, gente? Então nós temos que ter um cuidado. A escola francesa tem uma visão totalmente diferente, de 6%, ela trata 0,5%, sempre com a psicoterapia. Porque antes é um problema da criança, da família. Esse olhar tem que ser modificado. Nós como médicos, nós como pais, nós como educadores, temos que ter outro olhar. A criança tem que ser acolhida e não dar o medicamento para ficar quieta. Isso nós podemos causar um genocídio. Nós não estamos ainda tendo o alcance da influência negativa da internet, mas sabemos da influência negativa das drogas. E isso que nós estamos dando é uma droga, com indicação médica criteriosa, como bem falou o César, ela tem a sua função e tem as suas indicações, por períodos curtos e muito bem colocados. Para não tomar o cartão vermelho, gente, eu já vou para o final. Esse assunto é encantador e eu me empolgo, gente, porque educação e crianças, só vou chegar no final, para não tomar mais o tempo dos senhores. Eu só quero concluir com esta linda mensagem de Santo Agostinho do Evangelho do Segundo Espiritismo, que nos diz: Pai, colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada.
e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Lembrando que toda criança que nos chega é um presente de Deus. E que essa criança vem justamente para que a direcionamos no caminho do bem. Saibamos que nós, famílias, somos o alicerce da sociedade. Somos nós com a tremenda responsabilidade. E nós, sabedores e cultuadores dessa fantástica doutrina espírita, que revive os ensinamentos do Cristo, tenhamos ele no nosso coração, para que desse modo deixemos a semente grandiosa dele também no coração dos nossos filhos. Obrigado a todos e um bom Medinésio. Obrigado, Dr. Vitório. Vamos passar, então, as respostas, perguntas e respostas, com os 3 apresentadores, que serão breves nas suas respostas, para que passe pelos 3. Inicialmente, doutora Ana Paula, que tem 1 minuto. Qual a interpretação e atitude do médico espírita diante do nascituro com anomalias incompatíveis com a vida? Por exemplo, prematuro extremo com hidroanencefalia. A ciência intervém para manter a sobrevida curta ou observamos a definição da mãe natureza? E tem uma outra pergunta que é bem semelhante, e então eu vou responder em conjunto. Nós não sabemos qual é o planejamento divino. Eu me recordo que há quase 20 anos atrás, na nossa formação da residência, a gente não deveria reanimar bebês abaixo de 500 gramas. E hoje nós temos notícias de crianças que sobreviveram com 350 gramas. A ciência evolui. E é muito pertinente essas 2 perguntas, porque nós finalizamos uma pesquisa agora, uma orientação de TCC na PUC, o que os médicos pensam e a opinião deles sobre a anencefalia. E nós estudamos pediatras e ginecologistas. A maioria dos pediatras reanimam sim as crianças, para a nossa felicidade, que sabemos que ela é descrita nas academias, na legislação, como incompatível com a vida. Mas nós sabemos de que ela tem vida. E de quanto tempo, nós não podemos saber. E se for de 1 minuto, de 1 hora, isso permite com que ela seja reanimada, que ela seja registrada e que ela tenha um enterro. Quando acontece antecipação terapêutica, né, que na verdade a gente considera um aborto, essa criança ela não é enterrada. E isso foi a questão que teve mais erro no nosso questionário dos médicos. Essa criança ela não é sepultada, ela é descartada. E já passando, se você me permite, para a terceira, que daí eu não sei se é bem uma pergunta ou se é uma indicação para que eu leia. Embriologia e Fetologia da Alma, capítulo 2, traz uma ampla abordagem sobre anencéfalos e meroencéfalos. Sim, nós sabemos a diferença. Meroacrania é um tipo de anencefalia. Na verdade, a anencefalia é uma das malformações mais comuns do tubo neural. A meroacrania é quando acontece na parte anterior. É claro que é uma forma mais branda de anencefalia, mas é muito difícil diferenciar no ultrassom da gestante. E a Marcela, foi aquela que sobreviveu bastante tempo, ela foi considerada como meroencéfala, que é um tipo de anencefalia, e que não era uma anencéfala. Entretanto, eu pergunto para vocês,
Ela foi diagnosticada com uma anencefalia no ventre da mãe e até depois que nasceu. Só foi classificada como mero anencefalia muito tempo depois através de uma ressonância. Então, eu penso que em ambos os casos tem um espírito reencarnante com uma história. Vocês não imaginam o trabalho, o carinho da espiritualidade para recompor, para realinhar esse espírito. E André Luiz diz, o mentor de André Luiz, no livro Missionários da Luz, aquele que eu descrevi, desculpa, Mundo Maior, quantos médicos, quantas pessoas não indicaria eutanásia para aquela criança lá que tinha paralisia, era cega, muda e tinha epilepsias reentrantes que não respondiam ao tratamento. E ele faz justamente esse comentário. Que Deus escreve certo, que a espiritualidade se empenha, planeja, observa, tutela, cuida. E que aquilo que a gente está vendo como sem prognóstico, difícil, muitas vezes é a faísca de luz que Deus demorou tanto tempo para escrever. E será que nós médicos estamos contrariando a lei divina se a gente reanimar o paciente, se a gente fornecer tratamento? Não. Por que não? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz assim, que até quando você vai saber se Deus permitiu, através de sua misericórdia, a melhoria? Ou estendeu em algum minuto ou horas aquela vida? Então, façamos a nossa parte. Bom, agora, eu reuni aqui as perguntas de acordo com semelhança. Vou ser mais provocativo nas respostas do que conclusivo, né? Tem uma aqui que é muito interessante. O senhor acha que alimentação e nutrição têm influência nos transtornos psiquiátricos? Se levar em conta a desnutrição, porque já é comprovado que a escassez de alguns nutrientes afeta o desenvolvimento do cérebro, fazendo relação com o planejamento reencarnatório. Gente, a ciência está mostrando que tudo influi e modifica o cérebro. O que eu penso, o que eu leio, o que eu assisto na televisão, as conversas que eu acolho e alimento, alimentação, flora bacteriana do intestino, né? Existe uma revisão recente da Organização Mundial da Saúde, de uma divisão dela, a FAO, que está relacionada à alimentação no mundo inteiro, que mostra que em países onde o consumo de peixe é maior, o índice de depressão nessas populações é menor, né? Então, cada vez mais, diversos fatores ambientais estão sendo mostrados como importantes na geração, manutenção de um cérebro saudável e, portanto, ampliando a nossa capacidade de expressar a nossa individualidade. Tá? Uma pergunta aqui que eu sabia que vinha, se eu sou a favor ou contra a Ritalina, né? Eu não sou psiquiatra, o nosso colega respondeu, né? Nós somos a favor da medicação bem indicada, né? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade tem critérios bem definidos, às vezes é necessário testagem psicológica, né? Nós somos contra o uso indiscriminado da Ritalina e qualquer medicamento, né? Porque até mesmo um AS pode matar e um AS pode salvar, né? Uma medicação mal indicada, eu só ganho os parefeitos dessa medicação, né? Eu trabalho com 2 neurologistas pediátricas que acabam me encaminhando muitos pacientes por diversos transtornos endocrinológicos, né? E eu para aprendizado meu, todos que usam Ritalina, eu pergunto para os pais, mãe, notou diferença na escola? Doutor? Algumas respondem, é impressionante. É impressionante. Outras, não notei diferença. Quando elas respondem, não notei diferença, bom, você vai revisar
com a tua neurologista, com a tua psiquiatra, ver se realmente é necessário utilizar, porque não foi observado diferença. Tá? Então, em geral, nos períodos de estudo, durante a escola, nas férias não se utiliza, né? Há uma tendência a não precisar utilizar na vida adulta, alguns vão precisar, enfim. Outra pergunta relacionada é se a epilepsia é uma doença física ou espiritual. Depende. Se eu estiver passando embaixo de um prédio e cair um tijolo e eu fraturar o crânio e fizer um TCE, uma hemorragia intracraniana e depois ficar com uma cicatriz cerebral, geradora de uma epilepsia, será que é espiritual ou será que é orgânico? Não sei, realmente eu não sei. O que a gente sabe é que os focos epiléticos eles podem ser causados por cicatrizes, por infecções congênitas, por meningite, sequelas de traumatismo, né? Então a etiologia é multivariada. O que a gente sabe, que a espiritualidade nos diz, que muitas vezes, ou algumas vezes, a aproximação de um espírito perturbador pode deflagrar uma crise epilética na pessoa que tem a predisposição orgânica para tal. Não sei se eu respondi. Tá? Se eu não respondi, fiquem aberto outras considerações. E me perguntando o uso de medicação em crianças com esquizofrenia e como tem colocado a espiritualidade no tratamento deles. Como eu não sou psiquiatra, eu não indico medicação para crianças. Na verdade, eu acompanho muitas delas pelos efeitos adversos, muitas vezes, que as medicações psiquiátricas causam, como ganho de peso, risco de obesidade, etc. Né? E aqui, eu vou passar para o meu amigo lá. O meu filho não dorme. O que a espiritualidade pode dizer sobre isso? Infelizmente, não vai dar tempo para responder todas as perguntas. Ainda temos aqui o Dr. Vitório para falar por mais 5 minutos. Só dizer que as perguntas que foram realizadas, que vieram com e-mail, elas serão respondidas por e-mail. Ao encerrar essa atividade da manhã, quem deixou perguntas e que não foram respondidas, se quiser falar direto com o palestrante e deixar o e-mail, nós não vamos deixar ninguém sem resposta, mas na realidade o tempo não comporta, me desculpem, a resposta de todas as perguntas. Vamos passar então ao doutor Vitório e depois a doutora Alessandrine vai fazer a nossa peça final. Obrigado. Eu vou responder algumas perguntas aqui e se alguém quiser depois que não achar que está conveniente, venha falar, ou faltou algo, venham falar comigo, por favor. Essa aqui eu não posso deixar de abordar, é a seguinte: como abordar em consultas quase sempre curtas com crianças e familiares a necessidade imperiosa de reforma íntima, levando-se em conta que muitos pais não darão abertura para esta tal abordagem? Bom, em primeiro lugar, isso eu falo, a gente faz uma série de palestras, inclusive me coube por solicitação falar sobre a medicina. Eu tenho uma palestra sobre o médico quântico que eu tive que fazer uma reformulação de conceitos comigo mesmo também. Sempre os temas vêm para nos desafiar. O que eu vejo, como diz o Décio hoje de manhã, nós temos que ter uma consciência daquilo que acreditamos e somos. Eu sou médico espírita. Se o paciente precisa de meia hora, ele vai ter meia hora. Eu não posso ter tempo. Eu sou partidário do que o Chico dizia. Eu trabalho em casa espírita. Temos horário para entrar, não temos horário para sair. Gente que precisa tem que ser atendida, gente. Né? Então, é claro que nós vamos dar uma aula de doutrina espírita. Nós respeitamos todos os credos. Mas existe maneira de acolher e de reencaminhar. Como tem aqui outra também pergunta. Então, assim, o que eu vejo aqui é bom senso. E a gente consegue tempo, sim. É só querer e fazer aquilo que a gente crê e acredita, de fato. Como entender que as mães das crianças excepcionais, capazes de amar ao infinito, como disse o Chico,
não são espíritos que, como mãe, em oportunidades anteriores, expressaram esse amor? Eu discordo. Quem disse que não? Nós estamos vivendo a comprovação agora de espíritos melhores que estavam aqui, estão retornando. Não vão espíritos eminentemente melhores que vieram de outro órbito também, que pode estar chegando. Não sabemos. A finalidade é a mesma. Pode ser uma mãe, sim, que errou muito com esse espírito em vidas passadas, fez uma preparação, porque existem institutos, gente, nós somos uma cópia muito fugaz do que é a espiritualidade, planejamento em cobertura. Lá tem educandários muito superiores aos nossos em todos os sentidos. Como eu brinco que nós temos que reeducar nossos pais para educarem os seus filhos, existem educandários para reequilibrarem essas mães, para que elas retornem equilibradas com esse amorzão no coração, para receber esses filhos que vêm com deficiência. O próprio Chico nos diz isso. Então, gente, a espiritualidade nos auxilia de uma maneira grandiosa. É só querermos, facilitarmos. E aqui tem outra pergunta. A criança sempre será criança, mas o que dizer de pais que perguntam aos seus pequenos filhos o que querem comer, vestir e fazer? Onde fica o papel dos pais, das boas diretrizes? E aqui no primeiro também fala mais ou menos sobre isso, nessa realidade que temos. Nós temos uma palestra também, que nós falamos sobre a hierarquia familiar, que nós somos educados por pais mais rígidos, né? Na relação que existe pai, mãe e filho. Uma vez os nossos pais mandavam, a gente só respeitava, até temia, mas depois veio a geração que está atual agora, é o mesmo nível, né? Ela tá os filhos no mesmo nível, e a pior de todas é que os filhos estão mandando. Eu sempre digo, quem é que nasceu antes? O filho, depois vem os pais, ou então o filho veio antes para depois educar os pais? Deus errou e manda dois. Deus, olha a sabedoria infindável do nosso Pai. Manda um pai e uma mãe, né? Quando às vezes mais gente, os pais substitutos, para educar. Então o que falta é educar. Talvez esses pais tenham que ir para o reeducandário para aprender a serem pais. Porque a função nossa é educar. Ninguém está no lar errado e nenhum pai ou mãe teriam incapacidade de direcionar a seus filhos. Porque na pergunta que fala aqui, se a criança é extremamente inteligente e parece que os pais aparentemente são não tão inteligentes, o fundamental, gente, é dar um lar com amor, com carinho e moral. É isso que importa. Se ele for uma criança inteligente, com uma missão, com um trabalho a fazer, ele bem estruturado nessa casa, num lar humilde, com humildade, com amor, ele vai ser um grande cara. É isso aí. Tá? Obrigado a todos. Chegamos no final da nossa manhã de aprendizado, eternamente agradecidos por esta oportunidade, agradecemos os palestrantes que participaram brilhantemente das nossas reflexões, nos desafiando a sermos cada dia melhores e que possamos ser instrumentos de paz dentro do nosso consultório, do nosso lar, da nossa casa, na vizinhança, no trabalho, em toda parte. Porque estamos tendo a oportunidade do discernimento, do estudo e do aprendizado. E não queiramos ser um holofote, sejamos um pequeno vagalume, né? Levando luz de acordo com o nosso potencial em toda parte. Então, agradecidos pela oportunidade da manhã, reverenciamos a espiritualidade maior que nos inspira e orienta, estimulando no alcance dos nossos melhores propósitos. Retornaremos aos nossos lares, agradeceremos a refeição que receberemos e à tarde teremos novamente novos estudos, novas oportunidades. Muito obrigada a todos pela presença e até depois do almoço. Viu? Um abraço a todos.